Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, né? Vamos falar de mais um tema aí de hoje para cura, né? Então, para quem tá chegando agora, eu me chamo Tamara, né? Eu criei esse canal para compartilhar fé cristã, cura, empreendedorismo, né? Então, tudo que eu venho vivendo, o que Deus está fazendo na minha vida para transbordar na tua vida também. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para quem está me acompanhando aqui também, já sabe que eu tenho a pequena Melicinha, que é minha bebezinha de 6 mesinhos, ela vai fazer agora dia 19, né? Então tá sendo um desafio aqui construir esse conteúdo. Então às vezes vocês vão me ver mais arrumada, às vezes vocês vão me ver menos arrumada. Outra coisa também, não tem o cenário, mas o que mais importa aqui é o que Deus vai fazer e não o cenário que eu estou, porque eu creio no que Deus vai fazer por tudo que nós estamos vivendo, né? Temos conexões aí do Chile, da República Dominicana, pessoal aqui do Brasil também trocando muita ideia comigo. Então já deixa um like, já se inscreve no canal se tu gostou dos temas e bora trilhar esse caminho junto pra gente se curar, para compartilhar meus testemunhos, falar para as pessoas o que Deus tem feito nas nossas vidas, né, através dos momentos mais difíceis que a gente enfrentou. Então hoje eu tava lendo um comentário de um inscrito aqui no canal, e se eu não me engano faz em torno de 4 anos que ele falou para mim que tá passando pelo processo ainda e que tá com muita dificuldade na questão de curar essa ferida que é perder um esposo, perder uma esposa. E realmente, de fato, eu não brinco com esse tema porque é algo muito sério, algo que aprisiona pessoas mais de 10, 20 anos na mesma situação, por vários motivos, né, que a gente vai estar conversando aqui no decorrer desse vídeo. Eu jamais brincaria com um tema desse, porque nós estamos falando de vidas, né? Então, como Deus me curou, eu decidi abrir isso totalmente a minha vida aqui para vocês sobre o meu processo de cura. Porque hoje, quando falam viúva, que eu fui viúva, tá, para mim é uma palavra normal, porque não me atinge mais, entende? Já passou, Deus tratou, Deus curou, e realmente foi num período curto de tempo. Foi num processo muito curto de tempo para quem era casada há mais de 10 anos, né? E tem a minha filha também mais velha, a Vitória, que tá com 13 anos hoje. Então, realmente foi algo assim que, conversando com outras viúvas, é um testemunho do que Deus pode fazer, né? Do que Deus pode fazer com uma viúva erguer novamente, né? Colocar firme sobre a rocha e dar vida nova. Porque você tá passando por isso agora, parece que não há vida, né? Parece que é só cenário de morte, parece que tua vida não vai mudar. Mas eu sou hoje a prova viva de que Deus muda, de que Deus transforma, de que Deus dá vida nova, que Deus dá fôlego, que Deus firma os nossos pés sobre a rocha. Então eu vou compartilhar um pouquinho aqui do bastidor, do processo, para você entender como foi, para você também entender e se permitir passar pelo processo. Porque Deus diz na palavra, não temas, mais de 300 vezes, não temas, seja corajoso, seja corajosa, porque realmente vai necessitar. Bom, vamos lá, conforme eu vou me lembrando aqui, eu vou falando para vocês, tá? Então, quando aconteceu o processo de eu perder meu esposo, que se chamava Guilherme, foi como perder o meu chão, né? Porque o Guilherme era uma pessoa que sempre me ajudava muito, me incentivava muito, era um bom pai para minha filha. E eu também, a mulher e o homem também, muito provavelmente que tem filhos, além de nós sentirmos a perda e a falta do esposo, da esposa, nós sentimos também a dor do filho, e isso é muito pesado, porque a gente fica pensando, meu Deus, e agora? Tá sem pai, meu Deus, sem pai, e agora? Né? Então, se tu já passou por uma perda de um pai e da mãe, tu vai entender o teu filho, tu vai ter empatia pelo que o teu filho tá passando, então a gente começa a botar o mundo sobre as nossas costas, e o fardo, ele se torna pesado demais, insuportável, eu diria. Então, a fundo de botar alguém em cima de uma cama para não se levantar nunca mais. Essa é a verdade, né? Então, pode ser que seja a primeira pessoa mais próxima que tu perdeu, como eu já havia perdido outras pessoas, parentes, tios, ninguém assim tão próximo de dentro da minha casa. Hoje meu pai, minha mãe, minha irmã
para a glória do Senhor, e agradeço todos os dias pela vida da minha família, né? Então, assim, é um processo muito difícil, porque o esposo ou a esposa é aquela pessoa que depois do que os teus pais te criaram, é a pessoa que mais passa tempo contigo e muitas vezes te conhece mais do que o teu pai e tua mãe, porque tu compartilha a tua luta da vida adulta um ao lado do outro, compartilha sonhos, planos, projetos. Então a dor realmente é imensurável. Então não é sobre perder um homem, é sobre perder uma mulher do ponto de vista como as pessoas pensam que é só do ponto de vista carnal. Não é sobre isso, entende? Então por isso que esse fardo realmente é pesado. Então não te culpa por estar se sentindo dessa forma como tu está se sentindo, porque realmente é pesado. E a minha primeira reação do momento, quando tudo aconteceu, foi tentar fugir do processo, né? Eu comecei a ter comportamentos, primeiro que eu não queria, a minha mãe tem problema com depressão, eu não queria que ela sentisse o que eu estava sentindo, então toda vez que nós íamos sentar na mesa para jantar, ela queria falar sobre o assunto e eu evitava, eu dizia pra ela assim, não, tá tudo bem, olha só, Deus tá junto com nós, Deus vai nos dar força, vai ficar tudo bem, ele descansou, poderia estar sofrendo pior, né, porque o meu esposo foi uma coisa repentina que aconteceu, ele começou a passar mal, baixou ao hospital, em 3 dias acabou vindo a falecer com 29 anos, né, então uma coisa realmente assim, tipo, um choque, um baque, né? A morte sempre, independente da situação, sempre vai ser algo muito, muito, muito difícil, né? Da gente conseguir lidar. E fora isso também, a empresa que eu tinha junto com ele, que era a nossa única fonte de rendimento no momento, eu não consegui gerenciar naquele momento, eu perdi totalmente o foco e eu acabei tendo que vender a empresa. Ou seja, eu acabei vendendo a empresa e ficando sem dinheiro, né? Eu fiquei com 0.800 na conta, então era tudo junto, sabe? Era um ano de muitas perdas junto. E depois, 4 meses depois, meu avô veio a falecer também, meu avô que me criou na infância. Então foi um ano, assim, terrível. E eu sem entender nada, eu sempre tive muita fé, mas não tinha entendimento, né, das coisas, da palavra de Deus. E foi aí onde que eu comecei a sentir insuportável, tudo que eu tava sentindo era insuportável. Por mais que eu tentasse fugir do processo, por mais que eu tentasse me enfiar em lugares que não combinavam comigo, andar com pessoas que não combinavam comigo para tentar fugir da situação, fugir do processo. Final de semana eu queria sair para lugares que nada a ver, sabe? É processo, gente, processo. Eu não posso falar mentiras aqui para vocês. O processo, ele é difícil, né? Só que naquele momento Deus, ele queria me colocar num isolamento, numa solitude com ele, para que ele pudesse me tratar. Existe diferença entre solidão e solitude. Solidão é pensamentos horríveis, pensamentos só do passado, pensamentos ruins que vêm na tua mente. E solitude é uma busca com Deus, adoração, louvor, palavra, buscar respostas diretamente da fonte de Deus. Porque hoje a gente sabe, irmãos, que nós temos um Deus acima de nós, que ele decide o dia da vida e ele decide o dia da morte. Se ele levou eles e nos deixou, há um propósito que foge ao nosso entendimento humano. E esse vídeo aqui é para quem crê. Quem não crê, tá tudo bem. Tá tudo bem, cada um tem seu momento, cada um tem o seu processo, né? Então, eu creio muito, independente de religião, de bandeira de igreja, porque não é sobre isso na palavra de Deus. E foi ela que me curou, e foi ela que me transformou, e foi ela que me deu vida, família nova, e tudo que eu tenho vivido, toda a restituição do que Deus está fazendo na minha vida. Eu ainda tô no meu processo, porque como eu acabei perdendo tudo, e eu deixei tudo de lado para recomeçar realmente do zero, da forma que Deus está querendo, né? Então, eu tô reerguendo a minha vida novamente. Então, vamos lá falar da parte do processo, né? Então, a parte do processo que é a mais difícil de todas. Gente, eu passei muitos, incontáveis, e pareciam que não passava dias, primeiro, com muita dor dentro de mim, terrível. Cada vez que eu podia chorar,
geralmente era quando eu estava dirigindo longe da minha filha, longe dos meus amigos, parentes. Eu pegava o carro na freeway e gritava muito, muitos gritos, muitos berros. Parecia que estava saindo algo terrível de dentro de mim. Então, tô ajustando aqui pra Melicinha enquanto eu gravo aqui. Então, assim, foram incontáveis dias realmente jogada, sem entender nada. E, ao mesmo tempo, me esforçando com o restinho de forças que eu tinha dentro de mim para buscar Deus, né? Quando eu ia na igreja, eu mal conseguia às vezes parar de em pé. Eu realmente não tinha nem forças, era uma coisa difícil. Eu passei por um processo de depressão, porque eu levantava, eu pegava uma mesa assim pequenininha para limpar. Eu limpava metade e eu caía em cima do sofá, eu não tinha forças para suportar tudo o que estava acontecendo. Era sentimento de incompetência, apavorada olhando para minha filha agora, o que eu vou fazer, eu sozinha com ela, como é difícil, né? Então realmente, irmãos, não foi algo fácil e eu não podia parar, eu tinha que voltar a trabalhar, eu tinha que conseguir outro sustento para poder pagar as contas, para poder comprar comida, né? Então, para mim e para minha menina. Então foi muito difícil e eu não tinha forças. Eu tentei trabalhar fora, não deu certo, né? Eu trabalho sempre na área de marketing, vendas, e eu tentei voltar para CLT, porque como eu era empreendedora, eu tentei voltar para CLT, não deu certo. Eu, antes de entrar em cada porta de cliente fazer visita, eu chorava horrores, eu chorava muito. Eu tinha vontade de morrer, eu tinha vontade de me matar, eu tinha vontade de sumir, sabe? Todas as revoltas possíveis interna. Isso que, vamos lá, eu conheci pessoas que passam pelo processo de viuvez que Deus me mostrou que hoje estão aprisionadas porque antes do esposo ou da esposa morrer, acabou fazendo coisas erradas, como... É pesado o que eu vou falar aqui, mas é a realidade. Traição, né? Acabou traindo, depois a pessoa faleceu, a pessoa ficou com remorso, carregando culpa, né? Ou estava brigado antes, né? Porque a gente nunca tá preparado para aquela situação, né? Então, o que eu posso dizer hoje para ti? Tu não precisa carregar essa culpa. Tu não precisa carregar essa culpa. Por mais que tu tenha pensamentos horríveis, por mais que aconteceu algo horrível entre você e o teu cônjuge antes da pessoa falecer, tu tem que botar o teu joelho no chão e pedir perdão para Deus, por ter ferido essa pessoa, por não ter tido tempo de falar o que tu gostaria de falar para essa pessoa, né? Então esse é um passo, é um processo da cura, porque eu não tive isso, mas eu tive outras coisas que eu gostaria de ter falado. Isso que eu era uma pessoa que a gente se comunicava muito, conversava muito, então isso é extremamente normal. Mas entenda que o nosso arrependimento tem que ser diante de Deus. Deus é o maior, Deus é o dono daquela vida, Deus mandou essa vida para a terra e Deus levou essa vida de volta para ele, entende? Então, assim, ó, você não precisa passar a vida inteira se culpando por algum erro que cometeu com essa pessoa. E se você não cometeu erro, apenas sente falta e tá no processo, queira se curar, queira se libertar, porque Deus não fez a tua vida para ficar vivendo essa morte eternamente, porque o mundo fala luto eterno, mas Deus nos chama para a vida eterna, entende? Olha como o mundo quer nos aprisionar nas nossas dores. Nós não somos o que essa dor nos fez, nós não somos o que essa dor nos causou, né? Na Bíblia fala que ele faz a ferida e ele cura as feridas. E hoje eu sou prova disso aqui pra vocês. Realmente eu não sinto mais nada, irmãos, de dor. Eu vivo novo de Deus todos os dias. Eu vivo novidade de Deus. Eu tenho paz no meu coração, sabe? Então Deus, ele renova tudo, sabe? Não tem como usar uma calça velha com remendo novo. Não vai ficar bom, entende? Tu vai até usar, mas não vai ficar bom, não vai ficar legal. Então ele troca tudo, ele muda tudo, ele faz novo todo o cenário. Então, assim, chegou uma fase do meu processo que eu até pensei em usar remédios. Eu cheguei na psicóloga, mas o psicólogo não estava me ajudando muito, era só conversar e conversa. Eu conversava bastante com Deus, então
Não digo que psicólogo não é necessário, só que no meu caso eu optei por parar de ir. E eu tomei os remédios e aí eu tinha crise de ansiedade, piorou a situação, então eu parei de tomar os remédios. Até porque foi um dos motivos que eu olhei assim, parece que veio aquela coisa maligna assim, ó. Ah, toma um remédio com bebida alcoólica e morre de uma vez, sabe? Foi algo assim que veio na minha cabeça. Então eu entreguei remédio para outra pessoa, parei de tomar e eu criei que o Senhor ia me curar. E realmente Ele me curou. Então, hoje eu não tomo nenhum antidepressivo, eu não tomo nenhum medicamento, eu não tomo nada, gente. Foi realmente uma cura interna, foi uma cura do céu, realmente do céu, assim. Porque hoje, pessoas viúvas que eu conversei aqui na minha cidade, eu conheço um que há pouco tempo se internou com depressão, que passou por um processo, assim, terrível, que tá difícil de se erguer. Conheço outro que virou alcoólatra, né? Então, por isso que eu precisei vir trazer essa verdade para cá para vocês entenderem que o processo não é fácil, mas que é possível, sabe? Quando eu tava no processo, é como se tivesse uma ponte gigantesca que eu tivesse que atravessar, sabe? E enquanto eu atravessava a ponte, ela balançava comigo em cima e eu não sabia que fim que ia ter. Parecia que não existia mais vida, parecia que eu não ia ter mais vida, parecia que eu não ia ser mais feliz, parecia que nada mais de bom ia acontecer na minha vida. E hoje eu sou a prova viva de que há vida do outro lado, a vida que Deus nos promete, a vida que nós não somos resumidos à dor. Quando eu tô falando de vida contigo, entenda, não é sobre um novo homem, não é sobre uma nova mulher, mas realmente é viver o novo de Deus, o que Deus tem para ti após você passar por esse processo de luto, após você passar por esse processo de perda, entenda? Então não é sobre ter um novo relacionamento. Eu já estou em um novo relacionamento, né? Porque eu sempre pensei que é melhor dois lutando do que um só, né? Constituir uma nova família. Hoje tem a Melicinha aqui também, que é uma bênção na minha vida, né? Depois de tudo que eu passei, a maior alegria que eu tenho acordar de manhã e olhar aqueles olhinhos brilhantes ali, é uma bênção de Deus sobre a minha vida. Então, hoje eu fiz esse vídeo para mostrar para você e para falar para você abertamente, o processo é terrível, mas se você realmente está procurando vídeo sobre isso, meu irmão, minha irmã, eu acredito que você quer ser curado. Chega de ficar rolando vídeo, olhando sobre esse tema e não buscar cura. É o teu momento de buscar a cura interior, entende? Continua acompanhando aqui no canal, vem me falando aqui pra baixo o que você tá com dificuldade e eu vou trazendo palavras de fortalecimento de Deus pra te ajudar. Então, se tu tá buscando cura, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, fala comigo nos comentários, vai ser um prazer poder estar te ajudando. A minha missão aqui na Terra é sobre isso, é ajudar pessoas. Eu ouvia isso desde criança, hoje eu entendo o que é transbordar tudo isso que Deus vem fazendo na minha vida, na sua vida. E eu declaro que a partir de hoje você vai estar com o coração disponível, aberto para Deus curar a sua ferida. E você vai viver o novo de Deus, que caia por terra todos os pensamentos malignos. Você não é digno de pena, né? Deus não te olha com um olhar de pena, né? Então não se sinta assim. Você vai ser muito forte em Deus. Em Deus nós temos uma fortaleza, em Deus nós temos cura, certo? Então, se tu já gostou do vídeo, continua acompanhando, deixa aqui os comentários, não te esquece, para mim incentivar e mostrar para mim que é importante isso que eu tô trazendo aqui para vocês, e compartilha com pessoas que você sabe que também vive esse mesmo processo com vocês, daqui a pouco da sua igreja ou canal de viúvas, outras pessoas que estão precisando ouvir a verdade sobre esse processo e se curar. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais!